Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulicê e hoje a gente está aqui para dar sequência ao nosso projeto de gestão financeira pessoal, tá? Lembrando, a gente está rodando aqui 3 condições diferentes de aula dentro da semana. Segundas e quartas-feiras a gente está trabalhando com um projeto de gestão financeira, um projeto grande, super completo, muita coisa aqui dentro. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar nosso link, né, para a playlist aqui em cima para você poder acompanhar desde o zero e entender como que a gente está fazendo isso aqui tudo acontecer, tá? Nas terças e quintas a gente está com um outro projeto super legal, muito completo também, que tem uma estratégia, uma técnica diferente. Por isso é legal às vezes você acompanhar os dois projetos, porque os dois projetos têm técnicas bem diferentes de trabalho, tá? E é bacana você conhecer as duas. E lá a gente está falando sobre um projeto de gestão de mão de obra, que também tem muita coisa lá dentro. A gente aprendeu a trabalhar com Unicode dentro do Listbox, muita coisa bem legal. Tá? E nas sextas-feiras a gente está fazendo aí aulas um pouco mais curtas, né, com assuntos mais rápidos, trazendo ali dicas diferentes para vocês, tudo bem? Então essa estrutura de segunda a sexta-feira tem um vídeo novo aqui no canal todos os dias às 11h30 da manhã, tá? Bom, o que a gente vai fazer, o que a gente fez, onde que a gente parou? Eu estou trabalhando aqui no meu dinheiro na aba de receitas, tá? Lembrando, se você não está aqui, volta lá, assiste para você não perder, porque a gente está fazendo aqui uma continuação. Eu não consigo ficar voltando muito, porque senão a gente não consegue caminhar com o projeto, tá? Então eu vou acompanhar aqui entendendo que todo mundo já conseguiu concluir as atividades da aula anterior, tá? E qualquer coisa deixa aqui nos comentários se você estiver tendo dificuldade ou dúvida. Se você já contou com o nosso suporte, né, deixa aqui também pra galera saber que é de verdade, saber que a gente realmente vai ajudar vocês, tá? Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeiro, na aula passada a gente fez o botão de salvar aqui as receitas funcionar. Então a gente já consegue cadastrar receitas, clicou no salvar e vem para cá, tá? Hoje a gente vai começar a fazer a parte de filtros, tá bom? E para fazer esses filtros a gente precisa escrever essas informações de filtro lá dentro do Excel, na nossa aba de receitas, no campo certo de filtros, tá? Como que isso funciona, tá? A gente já deixou pronto aqui no MD Listas, né, algumas atualizações, inclusive esse ATLT Receitas. E isso daqui já faz aqui um filtro avançado para a gente, ou seja, o filtro já está feito, só precisa escrever os critérios nos lugares certos, tá? Então a gente já fez toda a parte de filtragem anteriormente, agora é só realmente a gente colocar as informações nos seus devidos lugares, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Lá no Excel, se eu vier aqui na nossa guia de receitas, você vai perceber que eu tenho 3 tabelas, né? Então eu tenho a tabela da esquerda, que é onde os dados ficam, né? A nossa base de dados real. Eu tenho a tabela aqui da direita, que são os dados já filtrados, que é o que está sendo apresentado na nossa caixa de listagem, na Listbox. E eu tenho aqui a tabela do meio, que é onde vão aparecer os critérios de trabalho, tá? Então como que a gente vai fazer escrever isso daqui no lugar certo? Eu vou voltar lá no VBA e eu vou vir aqui, olha, na minha caixinha de texto da data inicial, tudo bem? Então, lembrando, lá no meu controle, e isso é importante vocês entenderem, nesse projeto aqui eu estou trabalhando com a biblioteca de trabalho, né? Então eu estou trabalhando com aquela biblioteca que eu chamei lá de código mágico, né? Que ela já traz um monte de coisa pronta pra gente. Então quando é uma text box, ele já tem alguns controles feitos, tá? Só que tem um porém, deixa eu vir aqui até mostrar isso para vocês. Quando eu tenho aqui, olha, eu tenho vários controles que estão sendo monitorados, inclusive text box, que é essa text box P aqui, olha. O que vou fazer aqui? Essa text box P, se eu vier e procurar aqui, olha, conto text box P, né? O que ele vai ter? Ele vai ter um evento change, ele vai ter um evento keydown, o evento keypress e o evento mouse move. Então esses 4 eventos já estão prontos, já estão configurados. Só que tem um porém, ele não tem aqui, olha, o evento exit. E eu preciso do evento exit para que ele faça essa mecânica, para que ele aplique essa verificação de forma correta, tá? Então essa parte, como ele não existe aqui no módulo de classe, eu preciso fazer lá por dentro do formulário. Por isso que a gente vai fazer essa mecânica lá, tá? Tanto que, se eu rodar isso daqui, olha, ele me permite fazer dentro desse campo 31 de fevereiro de 2025, por exemplo, né? Que é uma data que não existe, isso aqui não poderia deixar acontecer. Então tem que fazer esse controle por dentro do próprio user form, visto que a módulo de classe não permite que eu verifique isso. Então eu já vou aproveitar e vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é tudo no mesmo lugar, tá? Então eu vou vir aqui no evento exit, eu vou dar um foco na própria caixinha, né? Então with tb mi.tb data f início receita and with, tá? Então a primeira coisa é isso daqui. E aí como é que eu vou verificar isso? Primeiro, né, se a caixinha estiver vazia, eu posso ignorar essa caixa, tá? Então if
ponto velho igual a empty then. Aí, se a caixinha ficou vazia, ele vai ignorar a caixa, porém, lá no Excel, ele precisa limpar aquele campo, tá? Então, essa caixa, ela vai trazer a informação aqui dentro da nossa guia de receitas, aqui na H2, tá? Então, ele tem que limpar essa informação. Então, PL receitas, ponto, range, cifrão H, cifrão 2, ponto velho é igual a empty, tá? Então, ele vai fazer isso daqui, vai limpar aquelas informações para você e já vai deixar pronto para receber um novo filtro sem o critério de data inicial, tá? Fez isso, se ele ficou igual a empty, eu não preciso me preocupar com o resto, tá? E aí aqui eu vou pedir para ele também call md listas.at.lt receitas, para que ele apresente, ele aplique o filtro lá que a gente tem, tá? Então é em div. Ou seja, por causa do vazio, ele já funcionou. Toda vez que a pessoa limpar aquela caixa, ele vai limpar aquele filtro já de forma automática. Por isso não precisa de botão para isso, tá? Depois que a gente fez essa etapa, o próximo passo é o caso da pessoa ter digitado alguma coisa. E eu já não deixo a pessoa digitar texto, então eu não preciso me preocupar com isso. O único erro que eu tenho é caso a pessoa digite alguma coisa que não tem cara de data. E eu gosto de colocar aquela mecânica que, se a pessoa não completou com um ano, ele completa o ano pra gente. Então eu vou falar para ele o seguinte, né? If, ponto, text length, que é o comprimento ali do texto, for igual a 5, quer dizer que a pessoa digitou os 2 dígitos do dia, a barra apareceu sozinha, 3 dígitos, e mais os 2 dígitos do mês e saiu, né, sem digitar o ano. Então, then, ponto velho vai ser igual, né, então nesse caso o próprio valor vai ser ele mesmo, né, ponto velho, e comercial, a barra para separar os meses do ano, e depois eu vou colocar e comercial, year, de hoje, date. Então, dessa forma, vai completar ali a informação do ano, mesmo que a pessoa não faça esse preenchimento. Tá? Então, ele fica mais ou menos o comportamento do próprio Excel mesmo. Se você colocar dia e ano, ele completa com dia e mês, ele completa com o ano atual. Tá? Depois que ele fez isso, eu preciso descobrir, será que agora essa data que foi escrita, seja pela pessoa ou seja pelo Excel completando, né? Ela é uma data existente ou é o caso lá, por exemplo, do 31 de fevereiro ou qualquer outra data que não existe? Para isso, eu vou falar para ele o seguinte, if ponto isDate, na verdade, do ponto velho for igual a false, then, e aí eu vou fazer aqui com que ele fique com o valor limpo, né? Então, ponto velho é igual a empty, vou dar uma mensagem avisando a pessoa, message box, favor informar uma data válida utilizando o formato, colocar 2 aspas aqui para aparecer uma lá, dd/mm e 4 as, para ficar claro para a pessoa como que ela tem que fazer, né? E aí vou colocar aqui, fechou o aspas do prompt, vou colocar aqui um VB critical, porque isso é uma cara de erro, né? E por último vou colocar aqui entrada inválida, tá? Para ficar claro para a pessoa o que ela fez ali de errado, tá? Beleza. Fez isso, ele vai dar essa mensagem para a pessoa, limpou já a caixa de texto, eu também tenho que limpar a tal da H2, porque se a caixa de texto foi limpa, a H2 também tem que ser limpa, tá? Então, PL receitas.range, cifrão H, cifrão 2, ponto velho é igual a empty. E se eu mexer lá na... Opa, só escrever certo aqui, velho igual a empty. E se eu mexer lá nos critérios, eu tenho que chamar novamente ali a minha atualização de lista. Então, call md listas.atlt receitas. Beleza, então aqui ele fez essa estratégia em div. Agora, caso contrário, né? Então, ele não fez ali não é vazio, ok? Ele é uma data, então não deu esse erro. Agora, então, é uma data correta que ele vai escrever. Ele tem que pegar essa informação e colocar lá também na nossa caixa na célula H2. E depois que ele colocou na célula H2, ele vai também aplicar aqui o call para poder atualizar nossa lista com base no filtro que foi aplicado, tá? E lembrando, se isso daqui ele já executou, não faz sentido que ele faça o resto do código. Então, porque ele já avisou a pessoa ali, já colocou ali o empty, já executou o que deveria ser executado. Então, aqui, exit sub. E aqui a mesma coisa, que ele também já executou o que deveria ser executado, então exit sub, para evitar qualquer bug na sua estrutura, tá?
Fez isso, agora o último passo é quando ele faz o preenchimento correto, então eu tenho que escrever isso aqui dentro. Como eu estou fazendo aqui o menor, né, então a data de início, eu vou dizer que é PL receitas.range, cifrão H, cifrão 2, ponto velho, vai ser igual, e vou colocar aqui, olha, maior ou igual, porque é uma data de início, né, então tem que aparecer esse maior ou igual primeiro, do que o e-comercial da ponto velho, tá? Então assim ele vai escrever a informação lá dentro da sua estrutura, da célula H2. E por último, call md listas.atlt receitas. Então, percebe que eu estou chamando essa estrutura várias vezes, né? Então, só aqui dentro eu chamei 3 vezes isso. Por isso, reforço. É importante que você tenha isso daqui organizado, para você não ter que ficar repetindo a programação toda hora. Então, como a gente já fez o MD listas lá atrás, dentro de um módulo, de forma organizada, você pode ficar chamando isso quantas vezes você precisar, sem precisar ficar reprogramando isso. Além de deixar o seu código mais organizado e mais simples, também fica mais fácil para manutenção. Se eu perceber que tem alguma coisa de errado nessa atualização, eu atualizo lá no MD listas e ele vai atualizar todos os lugares onde esse código foi chamado. Então fica muito mais fácil e reduz a chance de erro para você. Tá? Bom, então aqui ele fez essa estrutura, vamos ver se isso daqui funciona. Né? Então eu vou salvar aqui o código, vou rodar, vou vir aqui em receitas e vou colocar uma data de início que não vale. Né? Então o primeiro, né, 31. Percebe que ele já deu o erro ali para mim. Deixa eu só vir aqui. Tá, deixa eu só pegar aqui que eu fiz uma coisa errada. E eu coloquei aqui no change, né? Não pode ser no change. Deixa eu vir aqui no exit. E aí eu vou copiar esse código daqui, Ctrl X, e eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Ctrl V. E aí eu posso tirar esse exit, que esse exit não preciso dele. Beleza. Então aqui no evento exit, agora sim, Ctrl B, salvou, roda o código e vamos lá de novo. Receitas, aí eu vim aqui, então 31/2/2025. Tá? Até vou deixar a senha aqui para ver se vai completar. Então, olha, ele entendeu que o formato não existe, então ele já limpou a informação e lá minha H2 está limpa. Beleza. Agora eu vou colocar uma data que existe. Né? Então eu vou colocar aqui, sei lá, 1º do 4. 01/4. Né? Então ele completou 2025, né? E trouxe aqui pra gente. Ele só não colocou a informação lá pra gente no lugar correto. Então vamos ver por que ele fez isso. Tá? Então vou limpar aqui, vou colocar uma pausa aqui no evento exit, para a gente ver o que ele está fazendo e vou rodar novamente. Receitas, 01/4. Quando ele sair, então ele vai fazer aqui a verificação. Ponto velho não é empty, então ele pulou essa parte, isso aqui a gente viu que ele fez certo. Depois, ele vai vir aqui, olha, no end if, né? Deixa eu só ver se... Na verdade, eu que estou errado ali, né? Aqui ele escreveu no lugar errado, mas enfim. Depois ele vai vir para cá, vai pegar aqui o text length, é 5, então ele completou ali com a própria caixa. Vai fazer aqui o ajuste, né, da própria caixinha de texto, que é o change dela, né? Beleza, voltou para cá, vai verificar se é uma data válida, então é uma data válida, então ele passou essa parte aqui, isso aqui a gente também já verificou, tá certo, deu a mensagem de erro 31 de fevereiro. Aí ele veio para cá, ele vai pegar o H2 está vazio, né? Então lá dentro dessa célula tem que escrever o maior ou menor com essa informação. Então agora ele ficou maior ou igual do que esses dados. E aí ele vai lá e vai chamar o listas para gente. Quando ele vem para cá, ele vai fazer a atualização, limpa a nossa lista, pega ali a nossa base de dados ali do 2, existem dados preenchidos, vai dar o current region para poder aplicar o filtro com relação ali no H1, né? E aí ele fez o filtro para a gente. Né? Colou lá no range correto, vai apresentar aqui, beleza, está faltando uma linha aqui, por isso que ele não fez corretamente. Na verdade ele fez, só está faltando ele limpar um dado ali para a gente. Né? Então, olhando aqui dentro de receitas, percebe, ele escreveu aqui a informação corretamente. O que está faltando? Ele limpar essas informações aqui. Então, eu vou vir aqui no módulo de listas. Antes, né, então ele fez aqui, olha, esse exit sub. Antes dele aplicar o filtro, ele tem que fazer o seguinte, olha, if.range cifrão, e ele tem que verificar essa célula aqui, olha, N2, N cifrão 2, ponto velho for diferente de empty, sinal que tem alguma coisa já preenchida. Então L vai ser igual ao ponto range, cifrão N, cifrão 1, ponto, cifrão N, cifrão 1, ponto end xldown.raw, né? Então ele vai descobrir qual que é a última linha preenchida,
Porque ele está colocando aqui informação, mas já tinha informação aqui antes, por isso que ele está dando errado lá, tá? E aí aqui ele vai falar para a gente o seguinte, né? Então, ponto range, cifrão, N, cifrão 2, dois pontos, cifrão, ele vai até a coluna S, S, cifrão é comercial L, ponto, clear contents. E aí depois, agora sim, end if, e aí sim ele pode aplicar o filtro no lugar correto, já fazendo as verificações aí pra gente, tá verificando o vazio, e aqui vai funcionar corretamente, tá? Então, ótimo, vamos rodar mais uma vez, para verificar se está tudo certo. Então, vim para cá, receitas, vou colocar lá 1º/4, quando eu sair, ele vai vir para pausa, vou até tirar a pausa agora, né? Então, ele aplicou aqui, olha, ficou 1º/3, 1º/4, não foi ainda, deixa eu vir aqui, tá com a informação correta aqui. Tá. Aí o que vai acontecer aqui, olha. Quando ele faz esse filtro aqui, percebe que ele está colocando o 1º/4 ali pra gente. A gente vai precisar fazer uma alteraçãozinha aqui, né? Então vamos pegar aqui, ó, o ponto velho, eu vou transformar ele em cdate dessa informação. Tá? Então ele vai converter isso daqui para uma data. Por quê? Do jeito que ele está procurando uma coisa que seja maior ou igual ao próprio texto, tá? Então quando eu rodar dessa forma, você vai ver que ele vai vir aqui em receitas, 1º/4, e aí agora ele vai escrever lá pra gente, só que tem que fechar aqui porque ele muda ali para contas bancárias, 1º/4 ali pra gente, porque ele entende que isso aqui é uma data. Depois que ele transformou isso ali numa data em si, agora eu preciso transformar isso num número, tá? Então cdbl do cdate do valor, tá? Então ele transformou o valor de texto para data, de data para número, tá? Que é isso que o Excel entende. E aí depois, agora sim, vindo para cá, 01/4, tá? Então aí ele vai trazer aqui só o que aconteceu pra gente lá do mês de abril, tá? Então tem que só tomar esse cuidado. Se eu quando limpar aqui a informação, ele vai entender lá que é 0, ele volta a mostrar todo mundo aqui pra gente, tá? Então essa estrutura que a gente faz aqui, olha, de cdbl do cdate, isso aqui é o que mais confunde o pessoal, tá? Então por quê? O Excel, ele estava escrevendo lá o texto, só que ele tenta comparar isso com o texto e não dá certo. Então, primeiro você tem que transformar de texto para data. Não dá certo se você colocar para CDBL, porque ele vai entender que a barra é uma divisão, tá? Então, você tem que transformar isso aqui para uma data para entender o número que vale aquela data e depois ele transformar isso aqui em número. Se você tentar fazer de uma vez só, ele vai dar erro, tá? Então, dessa forma ele funciona corretamente, beleza? Então, primeiro ali de data está funcionando certinho. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse código, tá? Então, a gente vai aproveitar boa parte desse código e eu vou agora para outra caixa, né? Então, que é a data de fim, tá? Então, eu vou vir aqui para a data de fim, no evento exit também, exit, e aí eu vou tirar aqui o change, que eu não preciso dele, e vou colar aquele código que a gente acabou de fazer. O que eu tenho que mudar aqui, né? Primeiro, agora não é o início receita, é o fim receita. Então, vou mudar aqui, olha, fim receita, tá? Para pegar a caixa de combinação correta, tá? Depois, agora, ele não olha mais para a célula H2, né? Que é essa célula aqui. Ele vai olhar para... deixa eu vir aqui no colocar certo. Não é mais H2, e sim I2, né? Porque agora é a data final. Então, eu vou vir aqui no Ctrl L, vou pegar aqui o procedimento atual, substituir. Todos os lugares que estão escritos H2 vão virar cifrão I, né? Então, desse jeito, cifrão H vira cifrão I, substitui tudo 3 vezes ali, trocou, já vai pegar o range correto pra gente, tá? Então, isso aqui já ajuda. Toca ali o I, atualiza receitas, é a mesma coisa, isso não muda. Depois vem para cá, faz a verificação, faz o preenchimento ali do ano, isso também não muda. Pega aqui a data, né? Então verifica se a informação é uma data. Aqui ele também vai fazer o valor igual a vazio, informar que a data está errada, né? A gente fez aqui de forma genérica, então também não precisa mudar isso. Vai pegar aqui, olha, o H2 e vai deixar o I2, né? Vai deixar como empty, então já corrigiu certo, chama lá o receitas. Aqui também está tudo certo. Vai no I2, a única alteração que eu tenho que fazer aqui, que agora é menor ou igual do que aquela data que a gente fez. E aí atualiza essa informação, tá? Então agora, se eu rodar aqui, olha, desse jeito, e eu fizer o seguinte, vier aqui em receitas, escrever nesse daqui, que tem que ser 31/13/2025, por exemplo, ele vai mostrar só o que aconteceu lá em março pra gente. Então percebe que ele funcionou, ele vai rodar corretamente ali pra gente, tudo bem? Próximo passo, agora a gente vai para as duas caixas de combinação, tá? Elas são mais simples, são mais rápidas aqui pra gente fazer.
o que eu vou fazer nelas, né? Então, quando ele fizer ali o evento exit também, tá? Então, também no evento exit, eu vou pedir para que ele verifique a informação, tá? Então, só que agora eu não preciso fazer nenhuma grande mudança. Por quê? A caixinha em si, ela já tem ali alguns controles, né? Eu só preciso garantir que ele selecione uma opção válida, né? Então eu não posso deixar ele selecionar uma coisa que não pode, tá? Então eu falo para ele o seguinte, if me.cb livre, e aí eu vou pegar aqui, olha, o f conta, tá? E vou deixar aqui um end if, e a primeira coisa então é descobrir, será que a pessoa digitou uma coisa que vale ou uma coisa que não vale, tá? Então, para a pessoa ter digitado uma coisa que vale, né, uma coisa que pode ser digitada, eu vou utilizar o evento, a propriedade matchFound, tá? Então ela vai mostrar para mim se aquilo que a pessoa digitou é válido ou não. Então if, né, então o primeiro passo, ponto value igual a empty, then, se ela estiver vazia, eu vou vir agora na próxima caixa, que é aqui de categoria, né? Então na verdade aqui da conta, né, e depois por último da categoria. Aqui na conta eu vou pedir para J2 empty, então ponto range cifrão pl receitas, ponto range cifrão j cifrão 2 ponto value igual a empty, depois ele aplica o call md listas ponto at lt receitas exit sub and if, ou seja, quando a caixa ficar vazia, né, então a pessoa saiu e ela está vazia, ele vai manter lá 100 filtros por conta bancária, tá? Depois, o que eu vou fazer aqui? Né? Fiz aqui a questão de vazio, agora é verificar. If ponto matchFound igual a false, né? Então, se o matchFound for false, quer dizer que a pessoa escreveu uma coisa que não é uma opção válida, né? Então eu vou avisar essa pessoa, message box, até posso fazer ponto value igual a empty, já limpo o valor para não dar nenhum erro. Message box, favor selecionar uma das opções disponíveis, tá? Vírgula VB critical, porque isso é um erro, e aqui eu vou colocar de novo entrada inválida. Então aqui vai avisar a pessoa com relação a isso, e depois eu tenho que aplicar o filtro de novo para ele tirar o filtro, não ficar com o filtro que não faz sentido, né? E aí eu vou chamar então callmd listas.atlt receitas. E por último, exit sub. Então ele limpou a caixa, ele avisou a pessoa do erro que a pessoa cometeu, e depois ele vai tirar ali os filtros. And if, tá? Então, se o matchFound não foi, ou melhor, se o valor não foi vazio e o matchFound não foi false, ou seja, foi true, então nesse caso quer dizer que a pessoa digitou uma coisa que vale, né? Então a pessoa digitou uma conta válida ali para a base que ela criou. Então, nesse caso, ele vai aplicar o filtro corretamente. Então, pl receitas ponto red cifrão, e aí eu vou lá para nossa informação, né, que é a j cifrão 2 ponto value vai ser igual a ponto value, e aí eu vou call md listas.at lt receitas. E uma coisa que faltou aqui é justamente fazer essa limpeza, Ctrl C, também aqui antes de dar o call, né? Tem que limpar lá também na J, senão ele vai aplicar o filtro só repetindo o filtro que já existe. Então agora, toda vez que você fizer ali o trabalho com a categoria, ele já vai funcionar para você. Eu já vou fazer aqui também o próximo, né, que é quase que a mesma coisa, que é ali da última coluna. Então vou copiar isso daqui, vou abrir aqui a última caixa de combinação, que agora é categoria de receita, vou colar, vou trocar esse nome, né, então, porque agora eu estou olhando para outra caixa de combinação, né, então, mesma coisa, e aí agora tudo que é J vai virar L, né, então Ctrl L, vou fazer aqui dentro do procedimento, a substituição de cifrão J para cifrão L, vou substituir, ele vai tocar 3 vezes ali, tá certo? Então ele vai verificar se a caixa estiver vazia, deixa o L vazio e chama atualização de lista, beleza. matchFound, ele vai fazer ali já a verificação se está válido com a própria caixinha, porque eu já dei o if lá, então não preciso mudar nada aqui. A mensagem ela está
genérica, então também não precisa mudar. Aqui ele vai escrever a informação também vazio lá na L, então também está certo. Atualiza também não muda. E aqui ele também vai continuar colocando a mesma informação, então não precisa mudar mais nada aqui. Tá? Então essa caixinha já fica muito mais fácil de ajustar. Tá? E já vou aproveitar que eu vou fazer a última caixa já, que é a caixa de descrição. Né? Então essa daqui, ela tem um comportamento um pouco diferente, porque essa pessoa realmente pode digitar qualquer coisa, e eu quero que a busca seja parcial. Né? Então para a pessoa não precisar ficar lembrando a descrição que ela colocou em todas as movimentações que ela fez. Tá? Então eu vou vir aqui no evento exit também. E aí aqui eu vou primeiro verificar o que ele fez ali de trabalho. Tá? Mas nesse caso não tem a possibilidade de um preenchimento errado. Né? Então eu vou falar para ele o seguinte, ó, que toda vez que ele sair da caixa, né? Então toda vez que ele saiu dali, eu vou falar que PR receitas vai ser igual ponto range. E essa daqui fica na coluna K, né? Então cifrão K, cifrão 2, ponto velho, vai ser igual. E quando ele fizer isso, eu quero que ele pegue o valor da caixinha, só que com essa correção aqui, olha, colocando um asterisco antes, e comercial, mi.tb livre, e aí eu vou colocar aqui o F, desk receita, ponto velho, e comercial, aspas, tá? Então, quando ele fizer isso, ele vai colocar o valor certo lá pra gente que foi digitado na caixinha. E o asterisco, ele permite que seja qualquer coisa antes ou qualquer coisa depois daquele texto também seja incluído. Tá? Então, ele permite uma busca ali incompleta, mesmo quando a caixinha estiver vazia, porque vai ficar asterisco, asterisco, e asterisco, asterisco é a mesma coisa de não ter nada. Tá? Então, desse jeito fica super simples e ele já funciona. Então, ele vai escrever lá no lugar certo, independente se a pessoa está sendo vazio, se está escrevendo uma parte do texto ou o texto inteiro. E depois, aqui eu vou colocar exit, sabe? Então, ou melhor, call md listas ponto lt receitas. Em alguns casos, quando você vai trabalhar com text box, aqui eu não vou fazer isso porque tem as caixas de data lá e não fica agradável visualmente. Mas em alguns casos, quando você está trabalhando com text box, mais assim, só de texto mesmo, às vezes fica até legal você colocar esse mesmo código dentro do evento change, porque daí cada letra que a pessoa digita, ele já vai atualizando a sua lista de forma dinâmica, fica muito legal na apresentação do projeto. Tá? Então nesse caso, para não gerar confusão para o usuário e o usuário não falar, olha, estou mudando a data que eu já coloquei o dia e não está filtrando, porque a data precisa estar completa para aplicar o filtro, então eu vou manter essa mesma regra para todos os campos. Mas se não tivesse a data, eu provavelmente faria ali no evento change, que fica mais estético, fica mais bonito ali na apresentação. Tá? Bom, então vou salvar e vamos testar aqui o resto dos filtros. Né? Então eu vou vir para cá, dentro de receitas. Então datas a gente já filtrou, já testamos. Né? Se eu colocar aqui banco 1, você vai ver que não vai mudar nada, porque todos os dois foram de banco 1. Se eu colocar banco conta bancária 2, ele vai limpar, vai apresentar nada, porque não tem nenhum item lá da conta bancária 2. Se eu voltar 1, ele volta a aparecer. Então está funcionando. Tá? Próximo passo aqui, ó, eu vou colocar na descrição o número 2. Então o número 2 só existe na receita teste 2. Então ele entendeu corretamente. Agora se eu colocar RE, né, isso aí ele vai apresentar os dois, porque os dois têm ali RE dentro na primeira palavra. Tá? Então por isso que ele funciona. Tá? E por último, aqui na parte de categoria, a gente vai ter, se eu pegar aqui salário, ele vai apresentar ali o que eu preciso. Só tem uma, então, mas a mecânica a gente fez a mesma, então eu sei que está funcionando também, tá? Beleza. Uma outra coisa que você vai perceber aqui, percebe que toda vez que eu estou filtrando aqui essa estratégia, essa lista está ficando cada vez menor, tá? Isso é um bug dentro do próprio user form, tá? Então isso acaba acontecendo e é um pouco chato de você lidar com isso. Se eu continuar filtrando, ela vai ficando cada vez menor ali, toda vez que ela conseguir atualizar a lista. Por quê? Ela está tentando ajustar uma propriedade que a gente chama de integral raise, né? Ou seja, de altura integral, para tentar ajustar qual seria a melhor altura para isso. Tá? Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente pode ajustar isso para que isso não aconteça. A gente vai ver duas técnicas diferentes que você pode usar para fazer isso. E a gente vai fazer com que ele possa excluir também aqui as entradas para a pessoa poder completar essa gestão das suas receitas. Beleza? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.